Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia e abra em 2 Reis 5. Na verdade, o meu interesse é de ler até o 19, mas vou ler até o 14, depois continuamos esses versículos, porque penso que é importante que eles hoje sejam incluídos aqui. 2 Reis 5. Esta palavra nos ensina muito. Se uma pessoa quer aprender a ser madura na fé e entender a forma de Deus trabalhar, eu penso que pode ajudar muito se quiser. A palavra de Deus sempre nos ajuda se a pessoa estiver disposta a aprender com ela. Então, se você estiver disposto, você aprende. Então, vamos lá. 2 Reis 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envie o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave, será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, e conforme a ordem do homem de Deus. Conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Vamos continuar que eu já encerro. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há Deus e nenhum outro lugar, que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel.
Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que não aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor era o rei a quem ele servia, vai adorar no templo de Rimon, que certamente era o Deus dele também. Eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Amém. Ok, baixamos aqui. Vamos aprender com essa passagem, que pode ajudar você a ter um entendimento maior da forma de Deus trabalhar e assim avançar. Nós entendemos, Naamã era um homem que já tinha atingido o sucesso. Ele era um homem bem-sucedido, honrado em seu país por seu rei, reverenciado pelo povo porque ele vencia guerras. Quando uma pessoa está subindo, o espírito dela é um. Porque se eu saio de algo menor para algo maior, claro que é maravilhoso. Mas se eu já atingi o sucesso e eu começo a descer, não é nada fácil de se entender, de aceitar e nem de se submeter. Ninguém quer fazer o processo inverso, o contrário. E não penso que tenha que fazer. Eu penso que é sempre mais. Na minha visão, nós temos sempre que avançar. É assim que eu vejo dentro da palavra de Deus. Uma pessoa ela começa pequena e ela vai crescendo, ela vai prosperando e ela vai avançando. No caso de Naamã, ele não conhecia o Deus vivo. Ele tinha o seu Deus, que possivelmente não era só Rimon, devia adorar outros deuses. E ele, como isso pode acontecer? Uma pessoa que não conhece a Deus, vai na força do braço, vai seguindo, e pode até chegar a algum lugar, ou até possivelmente a um bom lugar. Mas não um lugar sólido, porque a casa construída na rocha é aquela que é construída em Jesus. Você pode, a Bíblia fala da construção da casa na areia e da construção da casa na rocha. Construiu, você pode construir uma boa casa. Mas se ela não for em Jesus, ela será na areia. Então é possível se construir uma casa na areia. A Bíblia diz que sim. Agora, quando soprar um vento mais forte, ela vai desabar, diz a Bíblia. Isso é verdade. Quantas pessoas que já tiveram uma vida que por um tempo, ou até por anos, parecia perfeita. Mas chegou um momento em que ela desabou, porque ela não tinha sido construída na rocha. Então a casa do Naamã não foi construída na rocha, que em Deus. E chegou um dia em que ele foi atacado por algo que era irreversível. Talvez você não tenha muito entendimento do que seja lepra. Hoje já a cura, me parece que para a maioria ou para quase todos os casos. Mas a lepra, ela faz com que os membros vão caindo, dedos. Muitas, eu não sei se alguém já viu uma pessoa que sofreu de lepra, uma lepra gravíssima. Infelizmente, eu já tive
já vi, e é muito duro, a pessoa não tem mais dedos, nem dos pés, nem das mãos. Ela vai perdendo, perde orelha, ela vai perdendo. Então, no caso de um guerreiro, de um homem como o Naamã, isso era o fim da carreira dele. Ele era comandante, então era o fim. Ser um leproso significava o quê? É uma doença contagiosa. Uma doença que vai levando a pessoa a um estado que não tem como reverter. É uma doença que causa preconceito, porque ela é contagiosa. Ela vai deixar a pessoa debilitada. Então, acabou. A vida dele é aqui, com essa doença, como comandante, um homem que já tinha atingido o sucesso, era o fim. Significava, a vida dele acaba. Ou seja, ele podia esquecer que viveria coisas maiores ainda. Acabou. Então você imagina para alguém que já viveu o sucesso, que está vivendo a glória e coisas grandes, chegar num ponto com uma situação, que aqui no caso dele, a lepra era literal, era uma doença. Mas muitos de nós podemos nos deparar com uma situação que pode significar o fim. Que por ter aquela situação diante de nós, estar acontecendo aquilo, você não tem mais perspectiva, você não sabe como é que vai seguir mais. Acabou. Isso pode acontecer. Ele tinha levado numa das guerras uma menina de Israel, cativa. Essa menina estava trabalhando para a esposa. E a menina era uma menina de fé. Você vê que é muito interessante a forma de Deus trabalhar na vida das pessoas. O nome dessa menina, aqui não, só fala uma menina, não fala o nome. E ela teve um papel importantíssimo sobre a vida de um homem, que certamente tinha o poder de influenciar muitas outras pessoas. Então, propósito é propósito. E quando uma pessoa, ela se deixa usar, independente da situação em que ela está vivendo. Essa menina estava cativa ali. Ela podia ter se fechado e não ter dito nada, até porque foi Naamã que a levou. Mas ela era de fé, e você vê que quando uma pessoa consegue fazer com que os interesses de Deus saiam na frente dos seus próprios interesses, ela mostra que ela é uma pessoa extremamente evoluída em Deus, madura. E eu penso que isso é uma das coisas, dentre muitas que eu sempre digo que é muito difícil, isso é muito difícil. Você realmente deixar os seus interesses atrás dos de Deus. E quando nós conseguimos ter esse tipo de avanço, nós evoluímos, isso é mostra de evolução e você vai certamente prosperar em absolutamente tudo. Porque penso que é o que Deus espera de nós. Que os interesses dele sempre saiam na frente dos nossos. Esteja sempre além. E ela disse, ela era de fé, porque ela usou exatamente essa frase que mostra a certeza. Se o meu Senhor, está aqui, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela não disse talvez, ela disse ele o curaria da lepra. Havia certeza dentro dela. Ela confiava no Deus de Israel, que era o Deus dela. E ela sabia que o profeta, o Eliseu, o homem de Deus, era um homem de Deus. E o que saía da boca dele vinha de Deus. Quando que um homem
da posição de Naamã daria importância a uma escrava. Jamais. Ele não daria. Quando que algumas pessoas, olhe para você, há pessoas aqui que jamais parariam para ouvir Deus, se não tivessem diante delas um obstáculo que elas realmente vissem como e enxergassem como intransponível, como impossível de seguir. Muitas não olhariam para Deus. Então, naquele momento, como entender uma lepra que vai cortar no meio tudo aquilo que eu estava sonhando, eu estava avançando, eu estava conquistando? Mas havia um propósito nisso. Ele parou para ouvir a menina. Tanto é que ele foi e falou com o senhor dele, com o rei, sobre o que a menina tinha dito. Mas certamente, se ele não tivesse vivendo essa situação, ele jamais pararia para ouvir Deus. E algumas pessoas, lamentavelmente, para ouvir Deus, para se submeter a Deus, precisam ter uma barreira que elas não conseguem avançar humanamente, porque se elas conseguissem, como o Naamã falava de guerra, ele estava vencendo todas, daquilo ele entendia, mas ele não podia se livrar e se curar sozinho da lepra. Ele podia vencer guerras, vencer inimigos como estava vencendo, mas ele não podia vencer a lepra sozinho. E sabe de uma coisa? Bendita a lepra na vida do Naamã. Bendita a lepra. Porque há coisas que eu não preciso de Deus para ir lá e fazer. Há coisas que você faz com os pés nas costas. Você é bom, você é boa. Nessa toada você vai embora. Mas Deus quer muito mais. Deus queria muito mais. Deus queria salvar Naamã. Deus queria uma obra maior na vida de Naamã. E se você está aí e diz assim, não, mas eu já conheço Jesus, eu amo a Jesus, ok. Mas vamos lá. Às vezes nós somos submetidos a situações para dar um salto, para ir além. Porque se não aparece a lepra, Naamã ia tocar a vida dele, fazendo o que ele estava fazendo, e que ele estava tendo sucesso. Muitas vezes nós somos empurrados para avanços, e não estamos nos dando conta, que às vezes aquela barreira que está diante de nós é para algo sempre maior, e foi na vida de Naamã, e sempre será na vida de quem anda de verdade com Deus. E às vezes não paramos para ouvir a Deus, e entender os propósitos de Deus. Dependendo da situação, nós vamos seguindo. Está bom assim. E às vezes, penso que Deus está sempre nos empurrando para mais nele. Deus queria fazer uma obra na vida de Naamã, amava Naamã, e como ama a mim, ama você. E Ele quer fazer mais. E às vezes vem situações para você parar e ouvir a Deus. Dar crédito a algo que você não daria naturalmente, de livre e espontânea vontade. Ter uma evolução em Deus. E penso que creio que essa é a ideia. Deus nos quer evoluindo nele, para que Ele possa nos abençoar mais e mais. O rei então fez uma carta para ele levar para o rei de Israel. O rei de Israel já recebeu aquilo muito mal, porque o rei escreveu lá, estou mandando meu oficial para que você cure ele. Você vê que tudo é
uma colocação errada, pode causar um drama danado. Na verdade, não era para o rei curar, era para o profeta que estava em Samaria, que era o Eliseu, mas o rei não especificou, automaticamente o rei de Israel recebeu mal, já rasgou as roupas, ficou todo estressado. Porque muitas vezes é exatamente isso, o diabo quer mal entendido na vida da gente. E às vezes um mal entendido pode causar um transtorno violento, por isso que você tem que estar sempre muito atento no que fala e como está ouvindo. Quantas pessoas que às vezes se envolvem com tantos problemas por causa de mal entendido. Aqui tanto um quanto o outro passou o rei da Síria, o chefe do Naamã, estou mandando meu oficial para você curar. Eu lá vou dar conta de curar? Não, ele podia ter especificado para o profeta que está aí em Samaria e tal e tal. Ele não especificou, o outro recebeu mal e ficou naquele estresse. E não era nada. O rei de Israel recebeu aquilo como se fosse o fim, uma guerra, e não era nada daquilo. Era só o Naamã que estava querendo uma ajuda para a sua situação. E isso eu penso que é uma coisa que eu sempre presto atenção, porque às vezes a gente... O capeta ele é terrível. Ele para encucar e te fazer ficar encucado e remoendo uma coisa. Meu Deus, olha, meu Deus, mas meu Deus, será que entendeu aquilo? Será que não entendeu aquilo? Meu Deus, mas é isso, é aquilo. Quantas vezes, muitas das situações que a gente fantasia na cabeça não é nada daquilo, é tudo uma colocação, uma fantasia do capeta. Um já entendeu que o rei da Síria queria guerra com ele, queria um motivo para guerrear com ele, não tinha nada a ver com aquilo. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que o diabo faz na cabeça. Às vezes você fantasia, você... É igual uma mulher... Quando eles chegaram na igreja, eles até foram meus obreiros no passado, e ela era tão encucada e remoía tantas coisas, que parece brincadeira, mas não é não. Muitas vezes... O marido acordou com ela dando murro nele, porque ela sonhava que ele estava atraindo ela e fantasiava e começava a dar murro no coitado do homem. O homem não tinha feito nada, estava dormindo na madrugada. O capeta faz umas coisas com as pessoas que, entendeu? Absurda. E faz mesmo. Coloca coisas na cabeça e por isso que a Bíblia manda você vigiar com a mente o tempo todo. Não tire conclusões precipitadas em tudo na sua vida. Não tire. Aí o Eliseu ficou sabendo da situação, falou, não se estresse com isso. Mande ele vir aqui e ele vai saber que há Deus em Israel. E quando ele chegou com a sua comitiva, com todo mundo, e prata, e ouro, e roupas finas, e etc. E ele... Outra coisa, ele criou uma imagem na cabeça dele. Ele imaginou como o homem de Deus faria e aconteceu tudo o contrário. Tudo. Então vá prestando atenção nisto, porque isso é o nosso dia a dia. Às vezes você cria uma imagem, você fantasia uma coisa. Lá você pode dizer, bispo, mas como imaginou na sua alma? Assim, não, eu posso imaginar minhas vitórias. Sim. Mas ele criou toda, que ele descreve. Ele criou toda uma expectativa em cima do... O homem de Deus vai sair, vai colocar a mão no local afetado, vai invocar a Deus, vai ser curado. Ele criou todo um esqueminha na cabeça dele e não aconteceu nada daquilo. E ele nitidamente mostra que era um homem arrogante, era um homem orgulhoso. Ele era leproso, mas era arrogante. O Eliseu nem saiu para recebê-lo. Porque é aquilo que nós ensinávamos ontem, quem estava aqui. Dentre um dos assuntos, nós abordamos algo como, semelhante a isso aqui, que eu posso puxar o gancho disso aqui, nesse assunto aqui. O Eliseu não se preocupava, e não é a primeira passagem que você vê isso, com o que o outro ia achar, gostar, pensar. O Naamã era um homem extremamente importante, mas você vê que
uma outra pessoa preocupada com isso, teria saído para fazer uma média, para isso, aquilo. O Eliseu não fazia essas coisas. Ele não fazia. Eu gosto disso e sempre ensino você a ser assim. Eu penso que tem que ser. Eu penso que você tem que ter o Espírito de Deus na tua vida e saber muito bem quem você é em Deus e se posicionar e pronto. Não penso que uma pessoa tem que ser antipática ou isso ou aquilo, mas não penso que você tenha que estar o tempo todo se preocupando com o que o outro vai pensar e se desdobrando para dar ao outro o que ele quer. Não sei, pode ser que não seja o que Deus tem para mim, para que eu faça. Mas o outro acha que eu tenho que fazer. Entendeu como é que é? Às vezes uma pessoa acha que eu tenho que fazer uma coisa que eu não creio que eu tenha que fazer. Mas ela tem uma opinião. Eu não tenho que abraçar a opinião dela. Isso não vai mudar. Isso pode ser que me prejudique. Você tem que saber quem você é em Deus. E acabou. O Eliseu sabia quem ele era em Deus. Ele não tinha que sair lá fora e fazer média e toda uma recepção pro Naamã. Mas o Naamã achava que ele tinha que fazer isto. O Naamã achava que ele tinha que fazer todo um movimento e sair e recepcioná-lo e colocar a mão e fazer isso e aquilo. Mas na verdade eu penso que tudo isso era um trabalhar de Deus. Deus queria salvar o Naamã. E Naamã era um homem arrogante, orgulhoso. Ele queria as coisas do jeito dele. E quando o Eliseu não fez o que ele esperava, ele saiu, diz a Bíblia, está aqui, foi embora dali furioso. Como pode uma pessoa leprosa, que aquilo acabou a carreira dele, acabou a vida dele, simplesmente se fechar, porque o Eliseu não fez conforme ele botou na cabeça dele que tinha que ser do jeito dele. Quantas pessoas que pedem grandes coisas, grandes vitórias, porque bota na cabeça que vai ter que ser daquele jeito. Peraí, você quer, o que ele queria? Ele não queria a cura da lepra? Pronto, a cura da lepra é o que ele queria. Não importa de que maneira, se fosse com o Eliseu ali, ou sem o Eliseu, com o Eliseu, sem o Eliseu, ele queria a cura da lepra. Você vê como as pessoas desfocam daquilo que elas dizem que querem. Eu quero isso da minha vida, mas eu estou focada nisso. O que você quer, Naamã? Você quer a cura da lepra ou quer bajulação, meu filho? Você quer que te puxe o saco? Compreendeu? Que bajule você, que beije seus pés, que te mele? Ou você quer cura, meu filho? O que você quer? Você quer honrarias ou você quer a cura? Então, às vezes tem gente que não entende. Quantas pessoas, quantos cristãos que estão aquém de viver o poder de Deus, porque estão envolvidos com tanta picuinha, com tanta coisinha, com tanto inhenzinho, quando devia estar focado em coisa grande, em coisas que realmente têm sentido. Quantos cristãos que até hoje, São Maria vai com as outras, falam, todo mundo está falando uma língua, ele está falando dali, direto tem um monte de movimento aí, no meio cristão, que um está contra o outro, que o outro está contra o outro, que o outro criticou o outro, que o outro não é de Deus, que o outro não é. Aí um bando de Maria vai com as outras, vai tudo tomando as dores de quem ele nem conhece, nem ele sabe. Quando ele devia estar parado no canto dele, ficando com a palavra, envolvido com os sonhos dele, com a vida dele. Direto eu falo isso. Quantas vezes tem gente que se envolve com coisa que não é para ele? O que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Se alguém me perguntar
falar sobre muitas coisas que eu vejo, eu tenho na ponta da língua. Eu não vou ficar falando porque não edifica, não quero instigar ninguém a nada. Eu quero impulsionar você a vencer, compreendeu como é que é? Entendeu? Eu quero compreender, eu quero que você compreenda o poder de Deus e cresça. Agora, saber o que eu tenho na cabeça muito bem o que eu penso sobre isso, o que eu penso sobre aquilo outro. Agora, eu não vou me envolver. O meu mundo é esse aqui. Você veio aqui porque você quer uma palavra. Você não está aqui por outro motivo que não seja Deus. E tem que ser. Você quer Deus. Eu quero Deus, eu quero que você vença. Então você tem que se envolver com o quê? Com coisas que te elevam. Te elevam. E nós temos, não é você ou eu, todo mundo, tem uma tendência a dizer, eu quero aquilo, mas onde é que eu estou com o olhar? Eu estou com o olhar para onde? Não para aquilo que eu digo que eu quero. Eu quero tanto ser feliz, mas estou envolvido com tanta coisa que tira a minha paz. Eu quero tanto ser curado da lepra, mas eu estou de olho no que o Eliseu não fez. Eu quero a cura da lepra ou eu quero bajulação do Eliseu? O que você quer, meu filho? É o que teria que ter perguntado para o Naamã ali naquele momento. É que os servos dele tinham toda a reverência de, meu Senhor. Mas se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Quer dizer, cai na real, meu senhor, isso não é nada para o senhor. Difícil é o senhor morrer aí perdendo pedaços do corpo. Difícil é ficar do jeito que o senhor está. Mas o ser humano, infelizmente, tem essa tendência. Eu quero ser curado da lepra, mas o que é que importa para mim? Que o Eliseu saia, põe a mão nos meus ferimentos, invoque a Deus, me trate com todas as honrarias, etc. Não, abre aí. O que você quer na tua vida? Você quer vencer? Você quer mesmo? Porque se você quer, por que você de repente, talvez, não sei, alguém, está pendendo para a direção oposta? Está se envolvendo com coisas que não vai mudar a tua vida, não vai te evoluir. O que ia mudar o Eliseu sair ali? Ia mudar no ego. No ego dele. E Deus estava tratando exatamente isso. Aquele ego, aquele orgulho, aquela soberba. Ia mudar isso. Ia amaciar. Ia alisar o ego do Naamã. Mas se alguém está pensando que Deus está preocupado em massagear o seu ego, Deus está trabalhando para te dar vitória. E se você quiser vitória, Ele vai te dar vitória. Agora, se você quiser mais do que isso, pode ser que você perca. O que é mais importante, como o Naamã. O Naamã, por pouco, não morre leproso. Por quê? Porque ele foi embora. Por que ele foi embora, bispo? Porque o Eliseu não fez do jeito que ele idealizou, ele botou na cabeça que tinha que ter sido feito. Então, às vezes, as pessoas fazem isso com a vida delas. Ela bota um trem na cabeça que é estúpido. E se não sai daquele jeito, se alguma coisa não acontece, ela joga tudo que realmente importa para o alto, joga fora. Por causa de nada. Meu Deus, eu vou embora, eu estou leproso. E eu vou embora. Só porque o Eliseu não veio aqui me bajular? Aí você leva isso para a tua vida, para entender aí em cada questão. Eu não preciso dar mais 500 mil exemplos aí, para você entender isso bem na sua vida. Você vai entender se quiser. Se quiser, vai entender. Aí, os servos que mostraram que tinha mais inteligência, apesar de ele ser um homem de um potencial incrível,
Você vê que às vezes a pessoa tem um potencial para uma área, mas é tão medíocre por outro. Às vezes a pessoa tem, eu já conheci quantas vezes, a gente encontra pessoas que têm um potencial incrível numa área, mas por outro lado, meu Deus da glória, que mediocridade. E você tem que ter essa atenção para isso. Porque às vezes você tem tanto potencial e etc. E por outro lado, é uma pessoa tão medíocre. Se pega em coisas que não vai acrescentar nada, que não vai te tirar do lugar, que não vai mudar a tua vida, ao contrário, está te roubando. Está te roubando. E quase que ele é roubado. Quase, porque ele foi embora furioso. Ô minha gente, pensa aí, o que é um sujeito leproso da cabeça aos pés, mas que mais do que a lepra, o orgulho é que mandava, a arrogância que prevalecia, ter a última palavra, as coisas saírem do jeito dele, do jeito desse, não é do meu jeito, vai ser de jeito nenhum. Ai, quem vai perder com isso, meu filho? Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum, hein? Foi isso que ele disse. E às vezes as pessoas não se dão conta que elas estão falando isso com as ações dela. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Quem ia perder com isso? Era Israel? Era Eliseu? Não! A vida de Eliseu não ia mudar em nada. Mas a vida de Naamã já tinha mudado. E para pior. E para pior, quem ia perder com isso era ele. E as pessoas têm que entender isso no mundo espiritual. Eu, com Deus, sou uma pessoa abençoada. Eu sem Deus na zero esquerda. É só lembrar de antes da vida sem Deus. E assim você, Deus não muda. Comigo ou semigo, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. Com você ou sem você, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Agora, eu sem Deus, você sem Deus, aí a história é outra. Vamos ter outra história para contar. E o Naamã precisava do Eliseu, mas ele agiu como se o Eliseu precisasse dele. E as pessoas têm que entender isso. O Naamã precisava de Eliseu, mas ele agiu como se Eliseu precisasse dele. Ele precisava de Deus. Mas ele agiu como se ele é que tivesse em condições de exigir alguma coisa. E na verdade, o que ele tinha que ter feito, foi o que ele fez, depois caiu a razão, caiu ali o entendimento dele. Ele voltou e fez o que o homem de Deus tinha falado. Porque você vê que a pessoa, às vezes, não pensa. Ele criticou o Rio Jordão, aos rios de Damasco, Abana e Farfar, são superiores ao Jordão. E lá estava em condições para isso. Primeiro que nem estando em condições não é a ideia, mas no estado que ele estava, será que não cai a ficha na cabeça de alguns? Deixa eu falar uma coisa para cada um que aqui está. Repete isso aqui comigo. As coisas com as quais Deus tinha paciência no passado, Ele terá que tratar agora. Quando eu tinha minhas crianças, lá um bebezinho com 6, 8 meses, se chorava, eu corria lá. Quando tinha um aninho, eu já estava um pouquinho mais rígida. Quando foi tomando uma certa idade, se começava com choradeira sem motivo, eu dizia logo assim: se não parar de chorar, vou lhe dar um bom motivo para chorar. 1, 2. Quando eu não queria bater, eu falava 2,5. Estou indo. Eu estou indo. Se eu falasse 3, eles sabiam que não tinha acordo. Até para eles aprenderem a respeitar até o 3.
não me deixar passar. Vai parar ou não vai? Por que você está chorando? Você não tem motivos para chorar. Se não parar, vou lhe dar um bom motivo. Aí você vai chorar, com motivo. Eu penso que no passado, algumas coisas, Deus tinha paciência. Você era um bebê, espiritualmente. Agora não adianta você tentar agir como um bebê, mas desfrutar de coisas de adulto. Chegou a hora de chegar onde Deus quer. E se a pessoa não chega, as coisas não avançam, não evoluem na vida dela. Ah, mas antes eu fazia isto, ok, eu li para você até o 19, por quê? Quando Naamã teve todo esse entendimento, o que ele falou para o Eliseu? Ele voltou lá e falou o que para o Eliseu? Agora eu sei que tem Deus em Israel e que não tem Deus como esse, mas antes ele não via assim. Ele precisou passar por tudo isso para admitir que existia Deus em Israel. Pediu para o Eliseu para levar 2 mulas cheias de terra. Por quê? Porque ele disse, nunca mais eu vou oferecer sacrifício a outro Deus que não seja o Senhor. E mais, que o Senhor me perdoe, porque eu tenho que fazer uma coisa. Quando o meu senhor, que é o chefe dele, o rei, vai até no templo de Rimom, ele precisa se apoiar em mim para poder se ajoelhar. E eu sou obrigada a me ajoelhar para ser de apoio para ele. Mas antes isso não era um problema para ele. Você vê que o entendimento dele foi aberto. E agora, ele mesmo disse ao Eliseu, porque ele entendeu que aquilo era um problema. Está entendendo, não? Aquilo era um problema. Mas ele possivelmente fez isso anos a fio e nunca entendeu como um problema. Mas agora que ele conheceu o Deus de Israel, o Deus vivo, ele entendeu sobre a fé. Ele enxergou que aquilo era um problema. Entendeu isso? Agora ele entendeu que aquilo era um problema. Então, a gente tem que ter esse entendimento na vida. Pode ser que outro dia Deus relevava algumas coisas. Mas não vai relevar mais, porque você já tem maturidade para entender. Você já entendeu. O Naamã tinha entendido uma coisa que ele fazia antes que não era um problema, mas agora ele entendeu. É um problema. Que o Senhor me perdoe por eu ainda ter que entrar no templo de Rimom e servir de apoio para o meu rei. Compreendeu? Que ele me perdoe. Que ele me perdoe. Ele entendeu que era um erro. E eu penso que é isso que Deus tem que entender. Talvez ontem, para você não era um problema, mas agora a palavra entrou. Você sabe que é. E você sabendo que é. Deus, não, a partir do momento que você tem um entendimento, Ele não vai te tratar como uma pessoa que não tem entendimento. Está entendendo isso? Está entrando? Ok? Ele não vai. Porque você já entendeu que isso não é certo. E Deus estava trabalhando tudo isso na vida de Naamã. E eu fico encantada como Naamã compreendeu as coisas de Deus. Tem gente que fica anos e não deixa entrar. Você vê que quando uma pessoa quer entender as coisas de Deus, ela entende. Não tem erro, ela entende. Quando ela quer entender, ela entende. Você vê que quando uma pessoa está aberta a entender, ela entende. Ele foi ao Rio Jordão. E a vitória dele, a limpeza, a libertação da lepra,
Não aconteceu no primeiro mergulho, no segundo, no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Só no sétimo. Como a palavra do homem de Deus tinha dito, é 7 vezes. Sabe, e muitas vezes a gente no primeiro, no segundo, no quarto, a gente já está enfadado, a gente quer desistir, não dá para aguentar. E a fé cristã nos ensina a perseverança. É fundamental a perseverança. É fundamental que você seja ativo perseverantemente no Senhor, que a sua fé não mude. Que você vai, insista. É fundamental a perseverança. Se ele tivesse desistido no 6º mergulho, ele tinha morrido leproso. E às vezes as pessoas não estão se dando conta disso. Que Deus está esperando esse espírito de perseverança ativo ali, contínuo. Cansa. E mergulho uma vez, mergulho 2, quer dizer, eu estou esperando, eu estou determinado, eu estou isso. Mas, de repente, há momentos que começa a cansar. Mas a vitória, a libertação, o milagre do Naamã não veio no 6º mergulho, veio no 7º. Então essa perseverança é fundamental. E ele foi aprendendo sobre tudo isso. E o Naamã saiu dessa situação muito mais abençoado do que quando ele entrou. Porque agora, além de ser um homem, o guerreiro, ele agora era um homem de fé. E com a bênção de Deus, os avanços dele seriam imensos. Saiu dali um homem transformado. Mas porque ele deu lugar a essa transformação após tudo isso. Só que você vê que nesse processo todo, quase que ele perde tudo. Mas uma história como essa está aqui para me ensinar e te ensinar. Porque o Senhor deixa detalhes para me ensinar e te ensinar. Então, se uma pessoa quiser aprender, ela pode aprender com uma história como essa e falar, bom, então eu me achei aqui, ó. O meu problema está aqui, ó. Eu não estou entendendo isso aqui, eu não tinha entendido isso. Agora eu entendi, eu vou colocar em prática. Porque ele saiu muito abençoado, ele viveu o milagre. Deus não tinha plano dele morrer leproso. E Deus estava trabalhando para ele ser muito mais abençoado, para uma vitória muito maior. Que é, além do que ele já tinha, que ele tinha potencial, ele agora ser um homem de Deus. E eu penso que é exatamente isso que Deus trabalha. Ele não trabalha na tua vida para você ter perdas, para você fazer o caminho contrário. Mas para você ir além. E foi isso que aconteceu com Naamã. Deus estava trabalhando, não era para ele perder o que ele tinha, mas para ele conquistar mais. Para ele viver coisas maiores. E ele viveu. E ele foi abençoado. Mas você vai entendendo aqui, com a passagem, que no processo, a pessoa pode vacilar e ter perdas que podem ser irrecuperáveis. Como quase aconteceu com ele. Então, se Deus está te ensinando aqui hoje, aprenda. Certamente, o que Deus está dizendo a você, você está num processo, e eu não estou trabalhando para você fazer o caminho contrário, mas ao contrário, é para você ir além. Deus certamente está deixando bem claro o que Ele espera de você. Ele está deixando claro que Ele continua tendo um propósito grande na tua vida, como tinha no de Naamã. Só que há coisas que somos nós que temos que entender e nos posicionar. E agir. Então, o Naamã tinha todo um jeito de agir, de ver as coisas. E ele teve que mudar. Ele teve que se adequar àquilo que Deus
queria e como Deus queria. E você vê que quando uma pessoa vai entrando, as coisas vão fluindo e fluir mesmo. Sem dúvida nenhuma, você vai vencer. Se você ainda está esperando algo acontecer, isso vai acontecer. Repito, Deus não tem projeto de que você retroceda ou tenha perdas, de jeito nenhum. O Naamã não morreu leproso, ao contrário, saiu mais abençoado daquela situação. Então, ele não era o fim, aquilo parecia que era o fim da carreira dele, da vida dele, não foi. Ao contrário, dali ele pôde viver muito mais e agora muito melhor, porque ele teve um encontro com Deus e tinha condições de viver muito mais sem Deus. Deixa isso entrar na tua mente. Vai além. Se molda. Deixa Deus te moldar. Persevera. A cura, a libertação, milagre. Vamos botar a palavra milagre. Não veio no 6º mergulho, veio no 7º. Teve que ter muita perseverança. Compreendeu? Foi do jeito de Deus. Foi do jeito de Deus, não do jeito dele. Ele queria a cura da lepra. E ele idealizou todo um processo que Deus deixou bem claro. Você quer a cura? Foca na cura. Você quer uma vitória? Foca na sua vitória. E deixa o resto Deus trabalhar. E aceita o trabalhar de Deus. Amém? Coloque-se em pé e a mão no seu coração.